confirmando aqui a presença do Kleber e do Lucas. E também, agora chamamos pastor Bertio Ekstrom, pastor Paulo Felipe, missionários Alain Delon e Tamila. Esse momento, ele terá uma continuidade na parte da tarde. Nesse primeiro momento, Kleber e Lucas tem algumas perguntas. A gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo. A gente quer muito, deseja muito falar de conexão em 3 aspectos. Que você tenha uma conexão, um encontro com Deus, uma conexão com Deus, com outras pessoas, proporcionar isso que vocês vivem aqui, encontrar pessoas, conhecer pessoas, mas também uma conexão com a missão, o que está acontecendo no mundo. Então essa parte agora é um pouco do que o pastor Paulo Felipe tem de informação para trazer para a gente, como secretário nacional de missões da nossa denominação, o CIB, pastor Bertio, como uma representação também global, eu gostaria que ele fosse tranquilamente, sentisse a vontade para falar. É pesado quando fala do homem, tá vendo? E questões práticas dessas experiências de viagens também, o que ele viu. Nossos missionários também de Guiné-Bissau, onde também tivemos prazer de estar com eles. Vocês também podem fazer perguntas. Como vai ser? Eu vou chamar aqui o Vitor. Faz favor, Vitor. Depois vocês vão conhecer também a Eble. Fique em pé, vem logo. Só fique em pé a Eble também e a Iô. São nossos TikTokers. Depois vocês vão conversar coisas, vou fazer vídeo com vocês. Tira o sapato, Vitor. Você está de meia, né? Tira o sapato. Tira aí. E só um, Vitor, só um. Pode ser os dois, vai, pode ser os dois. E tira a meia também, certo? Você vai mandar 1,5 para nós. Oh meu Deus, é sério? Explica aí, Kleber, 1,5. A ideia é maluca, mas é mais ou menos assim. Sabe e-mail? Aqui a gente tem e-meia. Entendeu? Você escreve num papelzinho sua pergunta e coloca dentro da meia do rapaz. Aí você vai nos mandar uma e-meia. E se você paga e-meia, tem uma caneta e um papel, escreva. O Vitor, a Ior e a Eble e a auxiliar do TikTok estarão entre vocês. Aí vocês colocam na meia um recadinho, uma pergunta para o pessoal aqui. Feito? Então, com a meia do Vitor, vocês. Se não tiver papel, escreve a mensagem no celular e coloca o celular na meia. Aí o celular veio pra gente através da e-meia. Bom, sem devolução, pô. Aí não dá. Bom, essa é a primeira parte da agora. A parte da tarde, aí tem algo muito especial, muito prático. E eu já quero informar como vai ser. Possibilidades. Não, eu não vou falar porque tem que ter. É uma novidade muito especial, é algo novo na MOB. Uma possibilidade muito especial. Eu estou quase segurando. Se apresentem, meus amigos, um pouquinho de cada um e depois começamos as perguntas. Olá, galera, bom dia. Meu nome é Paulo Felipe, Secretaria de Missões. A gente, antes de sermos missionários, secretário de Missões, eu, minha esposa e minha família fomos missionários também no Peru durante 10 anos e fazem 7 anos que estamos cuidando agora da Secretaria de Missões da CIB. Já a gente conversa mais um pouco sobre isso. Meu nome é Bertio, sou esposo da pastora Alzira, temos 4 filhos e 5 netos. E estamos envolvidos com missões aqui
desde a infância, na verdade, mas em termos de ministério, há 42 anos. E trabalhando naturalmente aqui no Brasil, na América Latina e também um pouco ao redor do mundo por aí. Uma alegria muito grande, uma gratidão, Eliseu, por podermos estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eliseu, deixa eu só corrigir, cara. Casaram com o Sueli com 2 filhos, senão depois eu apanho em casa também, né? O Bert falou da Alzira, você não falou da mim. Era a minha intenção de ver você apanhar. A Alzira está aqui agora pela manhã? Tá. Aqui. Por favor, cadê a Alzira? Por favor. Cadê a Sueli? Alzira e Sueli, fiquem em pé, lá atrás. Lá atrás, as duas lá. Ok. Alzira, sinta vontade para estar aqui também, tá bom? Fique à vontade para estar aqui com a gente. Eu pensei que você estava sozinho aqui de manhã e que ela estava com a Sueli fazendo compras. Não, mas nós tiramos no palitinho e eu perdi. Então. Então, tá tudo certo. Continue. Quem estava falando? Eu já falei. Bom dia. Fala no seu idioma lá. Eu sei que tem um português, mas tem um... Bom dia. Como é de corpo? Corpo está drito. Como é que manse? Manse bem. Ok? Vamos lá? Eu estou perguntando, bom dia. Como é que vocês estão? Aí vocês dizem, está drito. Eu estou bem. Como que vocês acordaram? Está drito. Eu acordei bem, tá bom? Bom dia. Como é de corpo? E muito bem, hein? Como é que manse? Manse drito. Manse drito ou manse bem, ok? Então esse é o idioma de Guiné-Bissau. Meu nome Alain Delon de Melo, a minha nome de Tamila. Bom dia, Pai do Senhor. Eu chamo Tamila, sou nascida em Guiné-Bissau, criada em Portugal e quase brasileira agora. É verdade. E nós somos pais do Benjamin Jonandé. O pequeno que vocês veem aí correndo é o africanozinho treloso. O nosso filho, ele tem o nome Indionandé, é o nome de uma das etnias de Guiné-Bissau, a etnia Papel. Nós temos 27. E essa palavra Indionandé significa Deus dizendo, eu estou convosco. Então o nome dele é Benjamin Indionandé, Deus dizendo que ele sempre está conosco. E a gente louva a Deus por isso. Fazem 7 anos que nós servimos a Deus em Guiné-Bissau. Legal. Vamos começar assim, nesse café, que legal. Obrigado, pessoal, aí pelo café, pelo cappuccino aí. De verdade. Vamos começar assim. Pastorzão, Paulo Felipe, obrigado a todos por toparem vir para cá sem saber o que vai acontecer. Brincadeira, que sabe um pouco. Fala um pouco para a gente, não sei se você tem imagens, alguma coisa. Nessa mesa, compartilhe. Fala, Kleber, o que você tem? A imagem sou eu, né? Tem que colocar a imagem. Né? O Norcides está lá, ó. O Norcib está lá. Segue, Norcides. Gente, bom dia de novo. É bacana a gente poder compartilhar, ter momentos como esse, para vocês saberem o que a CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, tem feito. A MOB faz parte, parceiraça também da Secretaria de Missões. E hoje nós podemos dizer que temos alcançado os 5 continentes. Então, no sentido de alcançar os continentes, mas estamos presentes em 5 continentes. E nós temos hoje 27 projetos em 19 países. E no Brasil nós temos 10 projetos em 9 estados. Aí pode parecer pouco, né, Eliseu? Por que tanto lá fora e pouco aqui dentro? É que no Brasil a gente tem alguns focos bem definidos. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, no Brasil nós trabalhamos com regionais. Por exemplo, aqui em Brasília vocês têm uma regional que chama Convenção CRIB, né? Regional... CRIB-BC, tá? É a regional aqui de Brasília. Então essa regional é responsável por plantar igrejas aqui nessa região, de cuidar dessas regiões. Agora nós, como CIB nacional, o nosso foco está nos povos minoritários, entre aqueles menos alcançados. Então hoje nós trabalhamos com indígenas, nossos focos estão com os ribeirinhos, nosso foco está com sertanejos, também queremos trabalhar agora com quilombolas, com surdos, refugiados e igrejas em áreas de violência, comunidades. Antigamente a gente falava favela, né, Eliseu? Lá na favela, agora não pode mais, agora tem que ser mais chique, comunidades, tá bom? E esse ano nós temos um tema bem legal de missões, tá aí, ó. O Morcides está mostrando para nós onde nós estamos no Brasil.
nossos missionários. Mostra o mapa, tem como mostrar só o mapa, Narciso? Nesses pontinhos onde estão nossos projetos, a maioria dos nossos projetos estão no norte e nordeste do país, tá bom? E nós só temos um projeto lá no Rio Grande do Sul, que nós chamamos de Projeto Resgate. Por que Projeto Resgate? Quem sabe onde nasceu a Igreja Batista Independente? Vai ganhar uma camiseta, tá no Sul. Ok, nasceu no Sul, tá. Mas quem acertar a cidade vai ganhar 2 camisetas. Alguém gritou aí, Guarani das Missões, acertou, passa lá depois, 2 camisetas, tá bom? Então nós temos um projeto Resgate, nós estamos revitalizando a nossa igreja em Guarani das Missões, onde tudo começou, tá bom? Narciso, rapidinho, passa aí o vídeo da campanha de missões esse ano, que é A Esperança. Nós queremos declarar no Brasil e no mundo que há esperança. Eu queria que vocês vissem então esse vídeo da campanha. O momento é difícil em todo o mundo. Anúncio de milhares de mortes diárias. Sensação de pânico. Gritos de tristeza. Falta de ar pelo medo. Desespero. Incertezas. Em meio a tudo, somamos o sofrimento de famílias forçadas a fugir de seus países, peregrinar pela sobrevivência, sem nada, nem destino. Porta dos templos fechadas. Irmão contra irmão. E apesar de 2000 anos de história cristã, ainda há mais de 2000 povos que nunca ouviram sobre as boas novas do Evangelho. Pessoas morrendo diariamente sem ouvir falar de Jesus. O que fazer no silêncio da desesperança? Clamar e proclamar. Há esperança. Esperança. Perspectiva. Confiança. Expectativa. Somos o povo da fé, que crê na esperança viva que nos impulsiona a enxergar sobre as circunstâncias e lutar e avançar em tempos como esses. Um povo que lembra dos milagres em tempo de sofrimento. Essas imagens são projetos nossos na África. Parece o fim, que recebe alimento do céu, que viu água que brota da pedra, que anda em meio às curas e milagres, que compartilha do pão enquanto oferece consolo e amparo. É tempo de olhar para o céu e ter a convicção do nosso socorro, de ser a esperança para o aflito e apontar para o grande Consolador e Autor da nossa fé. Assim, juntos, fortes, crendo, proclamando. Há esperança para as nações. Há esperança para nós. Há esperança para você. E estamos ancorados nela. Amém. Estamos ancorados nessa esperança. E juntos como igrejas batistas independentes, quando você contribui com a obra missionária, quando você adota um missionário, quando a sua igreja faz lá a conferência missionária, esse é o resultado. As imagens que apareceram aqui na África, principalmente, né, são de nossos missionários. Apareceram imagens também do nosso trabalho no Nordeste, do Neto lá em Macapá. Tem até um jovem do Macapá, e cadê? O Hércules está aí, gente, o Hércules está entre nós, tá ali. Fica aí pé, Hércules, dá tchau. Esse garoto aí, ó, fruto do projeto lá. E hoje ele é um dos líderes do nosso projeto lá em Macapá, né? Há esperança, amém, queridos? Vou passar para outros falar, depois a gente continua. Eu posso já? Licença, Lucas, vou roubar a tua pergunta. Não. Nós separamos, tá? Quem joga sabe que tem um esquema que é raro, épico e lendário. Manja, sabe? O Bert aqui é o lendário. Né, Bert? Eu queria fazer uma pergunta, Bert, para você. Tu é quem tu é hoje, conhecido entre nós, aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas teve algum momento lá atrás que direcionou isso? Eu sei, pode ser que tenham vários momentos, mas deve ter alguma coisa que te direcionou para os seus passos e que te trouxe até aqui, até o Bert que nós conhecemos. Tem esse momento? Tem vários momentos assim, mas eu vou selecionar um. Na verdade, eu sou formado professor. A ideia minha era fazer uma carreira acadêmica, matemática, física. Essa é a minha formação profissional, inicialmente.
Mas viajando com a MOB, inclusive aqui no Brasil, alguns anos atrás, Deus começou a me inquietar em relação ao que eu devia fazer. Se era ficar numa sala de aula, ou quem sabe num laboratório, numa universidade, ou como é que eu poderia servir ao Senhor. E foi aqui, em Taguatinga, na verdade, que nós estamos finalizando a segunda viagem daquilo que nós chamamos de salva-vidas. Era uma Kombi com uma boia de salva-vidas e a gente girava pelo Brasil todo por aí. Viajamos durante um ano inteiro. Começou, inclusive, numa convenção aqui em Brasília, em 76. E depois viajamos todo o Brasil durante aquele ano. Inclusive o Ednilson, que era aqui de Taguatinga, inclusive da igreja lá, participou conosco. E numa pequena igreja, numa congregação em Taguatinga, nós estamos para finalizar, eu ia voltar para a Suécia, inclusive, onde eu estava fazendo a universidade, ia continuar os estudos. E Deus trouxe uma irmãzinha que não sabia de nada, não tinha ouvido a minha oração, e Deus falou através dessa serva do Senhor, que resultou em eu continuar orando, conversando com pessoas, com o diretor da MOB naquela época, que era o Göran Sturve, e resultou que eu voltei para a Suécia para fazer o seminário e começar então a mudar um pouquinho os rumos em relação a isso. Agora, em termos de missões, eu já estava lá em Porto Alegre, tínhamos iniciado o seminário ali, temos a alegria de ter o pastor Cléo aqui, o diretor do seminário lá em Esteio. Estamos trabalhando junto à igreja Betel ali em Porto Alegre, dentro do trabalho ali principalmente com jovens, e meio achando que tudo bem, mas tem muita gente boa que pode fazer a coisa aqui, eu não sou o melhor pregador, tem outros que podem fazer a coisa e tal. E calhou que eu tive a oportunidade de visitar pela primeira vez um campo missionário, um país muçulmano. Foi a Tunísia. Vocês já ouviram falar muito da Tunísia através da Zaza, né? Só que algumas décadas antes da Zaza ir para lá, nem vou falar quantas. E ali nós estávamos, um grupo de irmãos, eu estava como responsável por estudos bíblicos e tal, estávamos fazendo uma pequena viagem, e tínhamos estado numa cidade chamada Cairuã, que é a cidade mais sagrada dos muçulmanos na Tunísia, considerada por eles a quarta cidade sagrada, Meca, Medina, Jerusalém e depois então Cairuã, para os tunisianos. Tínhamos visitado uma mesquita enorme, sentido o peso daquilo. Voltando para Tunis, paramos numa pequena cidade chamada Speitla. E ali então, eu ia dar um estudo aquela noite, e de repente eu escuto a voz, o chamado do minarete, da mesquita, e assim por diante, porque eu não vou dizer tudo aqui. Eu não vou dizer tudo aqui não, porque ele não é o Senhor, e Maomé não é o seu profeta de jeito nenhum. Mas de qualquer forma, e aquilo me impactou tremendamente. E eu pensei, provavelmente nessa cidade não tem uma pessoa que conheça Jesus Cristo. E nós chegamos naquele momento, íamos ter a devocional, e eu não conseguia dizer nada, apenas estava chorando, impactado. Já era pastor, já estava no ministério, já estava no campo missionário, naquele momento em Porto Alegre, no sul. Mas Deus falou comigo e disse, olha, aqui provavelmente ninguém ouviu falar de Jesus. Quantas igrejas tem lá em Porto Alegre? Quantos crentes tem no Brasil? Quantos jovens que poderiam estar aí servindo a Deus? E aqui nós temos um lugar que não conhece a Cristo. O que resultou foi que eu pedi oração aquela noite. Eu disse, eu não posso dar o devocional essa noite, o estudo, vocês orem por mim, porque eu estou em crise. Um pouquinho daquela tempestade, que o Felipe falou, em crise, o que vai acontecer? E ali então ficou muito claro, não que eu deveria ir para aquele campo, ser missionário lá, mas trabalhar a favor de preparar, de mobilizar, de incentivar
jovens brasileiros para sair ao campo missionário. E isso mudou completamente o rumo. Quando nós viemos para Campinas, alguns anos mais tarde, foi para começar o curso intensivo de missões, e nós temos acompanhado esse crescimento fantástico, né? O pastor Paulo Felipe aqui falou de todos os campos. Tremendamente tem acontecido nesses últimos 25, 30 anos. Posso ir agora? Pode, vai lá, Lucas. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta para o pastor Paulo Felipe, nosso secretário de missões da CIB, a nossa convenção. Pastor, qual que é a relação da Secretaria de Missões com o missionário e a relação da Secretaria de Missões com os vocacionados? Nós temos aqui vários jovens vocacionados e chamados para missões. Qual seria essa relação entre a nossa Secretaria de Missões e os jovens vocacionados e os missionários que já estão em campo? Então, na verdade, nosso trabalho é ser o elo entre todo esse pessoal, né? Tem o vocacionado, está lá na igreja, o pastor dele reconhece esse chamado, a igreja reconhece esse chamado, e aí entra em contato com a gente começa a caminhar junto. Isso nós vamos falar à tarde, né, Eliseu? Algumas ideias que têm surgido aí, até para melhorar isso, mas em linhas gerais, então a igreja entra em contato com a Secretaria de Missões, e nós começamos então a mostrar o caminho, qual a preparação, qual o direcionamento que Deus está dando também para esse jovem, né? Porque às vezes é aqui no Brasil, é fora do Brasil, e a gente então vai sendo facilitador, né, desse direcionamento de Deus, tá bom? E depois o projeto sendo aprovado, esse projeto então é apresentado para todas as igrejas no Brasil para buscar a adoção para o sustento. Uma vez no campo também, a Secretaria de Missões cuida dos missionários no campo, como o caso de Alain Delon e Tamila, né, que foram em 2014, né, Alain? 2014, eu tive a alegria de estar assumindo a Secretaria de Missões, e foi a minha primeira oportunidade de estar no culto de envio, né, do casal querido lá em Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco. E depois que eles vão para o campo, então a gente continua então a cuidá-los, né? Cuidar deles lá no campo, na questão do sustento. Nós também temos o SIM, que é o curso intensivo de missões, mas também temos o 5C, que é o cuidado integral do missionário. Isso faz parte também da Secretaria de Missões. E hoje é bacana porque isso evoluiu tanto, amados, que nós temos o Rodrigo que está caminhando aí. Se estiver por aí, fica em pé, dá um tchauzinho aí, o Rodrigo, né? O Rodrigo hoje coordena uma equipe de voluntários dentro da CIB, com psicólogos, médicos, nutricionista, até advogados, né, que orientam os nossos missionários. Então o papel da Secretaria de Missões é ser basicamente facilitador, né, entre o vocacionado e a chegada dele no campo e permanência também, no campo. Pastor, eu vejo na sua explicação, tem se falado muito em mentoria, e acaba sendo também uma mentoria. É uma mentoria. Né? Legal. Bacana, é isso mesmo. Temos e-mails? Não. E-mails? Produção? Temos um e-mails? Chegou aí? Chegou? Enquanto isso, vou pedir aqui, Clebão, a gente está no Café das Nações, e ele trazer um pouco também de informação, desde já. Eu sei que ele vai falar à noite também, mas fala alguma coisa aí das suas vivências também, alguma coisa que você tem para compartilhar. Só tratando algumas experiências assim em Guiné-Bissau, né? E uma coisa que parece incomum para a gente, né? Então eu sou pernambucano do Nordeste, e a primeira vez que estive em Guiné-Bissau em 2007, foi lá que eu conheci a minha esposa. Não vou contar para vocês como a gente se conheceu. À noite você vai contar. À noite você conta. Porque isso dá livro. Se o pessoal da Netflix estiverem aqui, faria uma série. À noite vocês me falam. À noite você me fala se eu não estou certo. O amor está no ar. Então nós temos algumas curiosidades em Guiné-Bissau. Por exemplo, namorados aqui no Brasil andam de quê? De mão dadas, né? Em Guiné-Bissau não, quem anda de mão dadas são amigos. Então um homem que tem um amigo, muito amigo, ele passeia na rua de mão dadas com ele. Uhul! Não tem porque na cultura guineense, ele está mostrando para toda a comunidade que aquele que está ao lado dele é o melhor amigo. Mas aquele dia que a gente saiu lá, tu pegou na minha mão, eu achei bem estranho. Achasse estranho, não foi? Então a minha primeira experiência foi que quando eu cheguei lá, tinha um negão alto assim, né? E ele pegou na minha mão, Neemias o nome dele, e eu nunca suei tanto na minha vida como naquele dia. Porque para todo lugar que eu ia, ele pegava na minha mão. No hospital eu fui evangelizar, ele segurava na minha mão. Andando na rua, segurava na minha mão. E eu incomodado com aquilo, né? O que é que vão pensar de mim, esse homem aqui, grande assim? Mas isso é normal, gente, tá certo?
Outra coisa, lá em Guiné-Bissau, quem lava a roupa é homem, hein? Então os homens é quem lava roupas. Agora as mulheres é quem carrega os sacos de arroz na cabeça. São coisas culturais, né? E também quem é costureiro e quem faz as unhas, manicures também são homens. Esse é um pouco de algumas curiosidades em Guiné-Bissau, né? Você queria complementar? É que são duas perguntas, não sei se as duas, você pode fazer as duas. Mas a primeira, talvez, eu vou fazer a primeira que tem a ver com muitas questões relacionadas ao que está na sua cabeça, provavelmente. Como é possível conciliar a carreira e missões? Como é possível conciliar aquilo que eu tenho como profissão e aplicar isso num campo missionário? Nós vamos falar mais sobre isso hoje à tarde. Então, fique atento, volta hoje à tarde, se tiver coragem. Mas não tem dúvida nenhuma. Hoje, em termos de missões, olhando para a situação do mundo, é básico você ter uma profissão, ter uma carreira, para entrar nos lugares onde ainda não existe uma igreja estabelecida. Os lugares fáceis, onde você entra com o passaporte que diz que você é pastor ou missionário, esses já estão evangelizados em grande parte. Agora, chegar nos lugares, aquilo que a gente às vezes chama de povos não alcançados ou pouco evangelizados, ali dificilmente você entra com um passaporte de pastor ou missionário. Você vai entrar como profissional em alguma área. É aí que as portas se abrem, né? Então, por isso, juntar essas duas coisas, fazer um bom estudo, de preferência, eu diria até de nível acadêmico, ou pelo menos bom técnico, ter essa comprovação e depois ir então para os lugares onde Cristo não foi anunciado ainda, né? Como um profissional, às vezes a gente fala fazedor de tendas, é uma forma muito boa. E só usando profissionais dessa forma, nós vamos conseguir evangelizar o que falta ao redor do mundo. Então dá muito bem para conciliar isso. É só para... O Berto também vai lembrar, nós temos na nossa igreja em Campinas, né? Uma missionária chamada Bruna. Ela está no sudeste da Ásia, a gente não fala o país por questão de segurança. Mas a Bruna, no preparo dela foi interessante, porque a ideia dela era o quê? Deus está me direcionando para as nações. E na época, né, os pastores falaram, vá fazer uma universidade primeiro. E ela ficou meio brava no começo. Fez enfermagem, depois da enfermagem fez o seminário, depois ainda fez alguns cursos de capacitação. Hoje está servindo no campo como enfermeira. Ela entrou lá como enfermeira. Então ela hoje exerce a profissão dela, o chamado dela, mas também a profissão, a vocação que ela fez a faculdade aqui. É justamente sobre isso que é a minha questão. Quais são as profissões a viabilidade aumentaria de eu ser missionário? Por exemplo, eu sou programador de sistemas, eu trabalho com software. Qualquer profissão, qualquer profissão, né? Porque muita gente pensa, preciso ver enfermeiro, preciso virar médico. É claro que a área de saúde é uma área que é necessária em todo mundo. E muitos desses lugares onde precisa-se fazer missões hoje, evangelizar, são lugares mais pobres. Então essa área de saúde, em qualquer nível, eu diria, é bastante útil. Agora, o mundo hoje está internetizado, né? Está aí digitalizado, né? É um mundo digital. Então um programador, alguém que mexe com o computador, também é uma necessidade muito grande, ou como professor, ou quem sabe em empresas e outras coisas assim, até para governos. Nós temos um casal que trabalha no Timor-Leste, onde ele justamente tem essa especialidade e está servindo o governo daquele país, como missionário. Todo mundo sabe que ele é cristão, ele dá o seu testemunho, é bem-vindo porque é um excelente profissional nessa área. Mas eu diria que qualquer profissão, área de ensino, educação, área de engenharia... Artes, né, Berto? Artes. Bom, hoje à tarde eu vou falar de futebol, inclusive já pus a minha camiseta aqui do Guarani, né? Então, tem muitas áreas aqui que a gente pode estar usando.
Tinha outra pergunta, não sei se eu posso emendar com a mesma pessoa, mas talvez o pastor Paulo... A Tamila é um exemplo disso, Sim. prático. Ela pode falar um pouquinho sobre isso também? Isso. É bem interessante porque a minha formação, eu sou jurista de formação, com pós-graduação em Direito Internacional. A minha primeira experiência profissional foi numa organização internacional, na Plano Internacional, depois na Visão Mundial também aqui no Brasil. E o interessante é que a minha formação acadêmica hoje é uma ferramenta que eu uso para que eu possa desenvolver projetos comunitários na comunidade nós estamos em Guiné-Bissau, e é o acesso que eu tenho a casas islâmicas, porque na realidade através dos projetos sociais que a minha experiência profissional me deu, não é? Me forneceu isso. Hoje nós podemos entrar na casa de famílias islâmicas que de outra forma nós não conseguiríamos entrar se não fosse essa ferramenta. Eu acho que nós não podemos limitar, que antigamente provavelmente se dizia não, só a área de saúde, só a área de educação, é que seriam missionários que potencialmente poderiam ser enviados no campo, mas nós temos vários missionários, colegas nossos, que são dessa área de programação, são dessa área de tecnologia, e hoje os muçulmanos recorrem a eles para que possam fazer algum trabalho, e esse é o ponto que nós precisamos para comunicar Cristo. Então eu acho que tudo nas mãos do Senhor é uma ferramenta para que o seu reino possa crescer. Então jovens, se preparem, que com certeza que Deus abrirá as portas para que possam ir. Professores de Libras, tudo isso é bem-vindo no campo, né? Então não existe uma limitação de profissão. Na realidade, os dons e os talentos que Deus nos deu, a gente pode usar para pregar a palavra do Senhor. Não existe limitação de profissão? O cidadão está aqui, eu quero ser coveiro. Meu pai era coveiro, eu quero ser coveiro. Há emprego, gente morre também. Muitas etnias e muitas pessoas que às vezes são islâmicas, às vezes é a oportunidade que Deus nos dá, às vezes na hora de enterrar um fulano, de comunicar que nós precisamos da salvação. Então eu acho que nas mãos do Senhor tudo Deus pode transformar para a glória do seu nome. Esse assunto volta de uma forma mais prática no segundo momento. Acho que vai ser bem mais prático. Legal. E você vai descobrir que eu e minha profissão serviremos ao Senhor. Amém. Próxima. Eu não sei, vou colocar a pergunta, talvez seja a resposta de que a gente já colocou, mas vê aí. Se eu entendi aqui, como ir e começar a fazer missões transculturais, se eu entendi. Tem um projeto de pelo menos 8 anos no mínimo. Pronto, isso aí responde, acho que a Tati se encaixa vai melhor. participar junto com o Bert. É exatamente isso. Muito prático à tarde. Segura até a tarde, vai lá. Tenho 3 perguntas aqui, 2 deixa para tarde, que também tem tudo a ver com o tema. E essa aqui é bem interessante também. Ó. Qual é o novo plano pós-pandemia para missões Brasil e mundo? Pós-pandemia, mudou alguma coisa? Bom, aí sim cabe um cenário. Dá um olhar aí. Acho que já que é um café com as nações, então, missão e nações. O que dá para a gente tirar disso aí com vocês? Beto, pode? Deus está fazendo coisas tremendas ao redor do mundo hoje. Impressionante. A gente se assusta às vezes com a fé muçulmana, inclusive está forte. A Asa Norte aqui em Brasília tem um centro islâmico e outros lugares aqui na América Latina. Tem muita coisa acontecendo nessa área e a gente se assusta às vezes com o avanço. Mas sabe, não existe coisa que cresce mais no mundo hoje do que a igreja evangélica. Deus está fazendo grandes coisas, pessoas estão se convertendo, cresce o dobro do que a fé muçulmana cresce ao redor do mundo hoje. Muita coisa não pode ser relatada. Tem muita coisa que acontece, por exemplo, no norte da África, no Oriente Médio, em alguns países, por exemplo, como a Indonésia, a China, norte da Índia, coisas assim que quem sabe não chegam a nós porque os novos crentes lá correriam riscos, ou o pessoal que está trabalhando lá. Mas Deus está fazendo grandes coisas. Todos os países da terra, não todos os povos, não todas as etnias, mas todos os países da terra têm a presença da igreja cristã e a igreja evangélica. E uma coisa que tem acontecido muito interessante nesses últimos 20, 30 anos é que o movimento missionário, a partir daqueles campos que eram missionários, América Latina, África, Ásia, Oriente Médio, as igrejas nesses países
estão mandando mais missionários transculturalmente do que os países tradicionais, América do Norte, Europa, Austrália, Nova Zelândia, que sempre enviaram missionários. Tem mais missionários, 2/3 dos missionários hoje que vão para outros países, vêm da América Latina, da África e da Ásia. É um movimento muito interessante que vem acontecendo nesses últimos anos. Inclusive, como o Brasil, nós estamos entre os maiores. Só a Coreia do Sul tem mais missionários transculturais do que o Brasil, né? E nós temos potencial, naturalmente, para muito mais. Pegar 2 desafios. Em primeiro lugar, naturalmente, esses países onde a fé muçulmana é muito forte, a igreja é fortemente perseguida. Deus está fazendo grandes coisas lá, não tem dúvida. Mas, naturalmente, existem muitos lugares ainda que precisam ser alcançados com o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nós temos, então, principalmente ali, vocês lembram do que a gente falava muito da janela 1040? Lembram daquela janela? Né? 10 graus ao norte do Equador, né? Até 40 graus, pega desde, virando o mapa para vocês aqui, né? Desde o Gibraltar, ali o mar Mediterrâneo, e vai por todo lado até o extremo oriente, Japão, toda essa faixa. E na verdade ela não é tão retangular assim. Na verdade tem que ir mais para o sul, na África, tem que ir um pouquinho mais para o norte, na Ásia Central. Mas aí há uma concentração ainda de muitos que ainda não conheceram a Jesus Cristo. E o interessante é que a nossa igreja brasileira, de uma forma geral, e aqui estamos nós como CIB também, nós temos pelo menos 2 vezes mais, proporcionalmente, missionários nessa região do que os outros países. Porque temos dado bastante foco, inclusive ao mundo muçulmano, inclusive alguns países na Ásia Central, né? E também ao Extremo Oriente. Temos missionários no Japão, por exemplo. E graças a Deus por isso, porque eles estão fazendo um trabalho pioneiro que hoje muitos nem querem fazer. Então, muito interessante. Está acontecendo uma coisa muito interessante no norte da Índia. E nós temos presença nossa lá também no norte da Índia. Tem sido chamado, como em outros lugares também, o cemitério dos missionários. Olha, a nossa missão sueca começou o trabalho lá em 1908. E depois de 100 anos, tinha uma igreja mais ou menos de 2 a 3 mil membros. A gente pode achar pouco, fraco, mas na verdade foi semeada a palavra, inclusive com sangue e suor. Mas o que aconteceu nesses últimos 15 anos é um crescimento tremendo de igrejas naquela região ali. E só num desses ministérios relacionados a nós, inclusive como CIB, mais de 2 milhões de pessoas têm aceito a Jesus Cristo nesses últimos anos. Aí vocês comparam os números, né? Uma região fortemente hindu, há uma perseguição, mas ali estão surgindo igrejas toda semana. O que Deus está fazendo. Então nós temos grandes desafios. Aqui na América Latina, no Brasil já falamos, naturalmente na África, em muitos lugares ainda, na Ásia, a Europa, né? Nós vivemos aí durante um tempo agora na Europa, por causa da pandemia, tivemos que ficar por lá, mas a gente vê a necessidade muito grande, quem sabe até de uma reevangelização, né? E não podemos esquecer da Europa, o secularismo tem pego muito forte, países ali onde a porcentagem de evangélicos é menos de 1%, né? Então temos grandes desafios ainda pela frente aí, mas não podemos esquecer de que no meio de tudo isso, inclusive durante a pandemia, Deus tem continuado a agir. E tivemos que usar novos métodos, novas formas, né? Falando com o programador aqui, veja aqui, né? Área interessante, vamos falar mais sobre isso hoje à tarde também, né? Onde nós podemos dar um impacto ao mundo de hoje. O pastor Elandelão falou algo bem interessante também sobre o tema do nosso evento, do nosso congresso, e o que o pastor Bert falou. Isso, só completando essa questão que o pastor falou, de hoje os países que eram evangelizados estão evangelizando, aquilo nós chamamos de missão reversa, né? E eu sempre digo, isso é uma forma de gratidão. Eles foram alcançados e agora eles querem alcançar também.
É bênção, é Deus agindo no mundo. E rapidinho também, né? Nós também, esse novo movimento, né, Bértio? A gente está sendo enviado agora para fazer parte daquilo que Deus já está fazendo lá. Não é mais essa missão pioneira, porque Deus já, a Zazá, nossa missionária, costuma dizer, né? Deus já chegou lá. Agora nós temos que ajudar a fortalecer essa igreja. Tempos atrás, na Al Jazeera, uma televisão árabe, um líder islâmico estava dizendo assim: nós temos que perseguir os cristãos, nós temos que atacá-los, porque eles estão fazendo coisas aqui que vocês não têm ideia. Sabe o que ele falou? Todos os dias, cerca de 600 muçulmanos estão se convertendo a Jesus Cristo. Isso que o Bertio falou. O evangelho está sendo espalhado. Eles falam todos os dias. Faz a conta, irmãos. Todos os dias cerca de 600. É por isso que eles estão atacando a igreja. É por isso que eles estão atacando. Não querem missionários lá, porque Deus já chegou lá. Amém, amados? E nós precisamos de pessoas que vão para lá para ajudar a fortalecer essas igrejas. Amém. Temos aqui uma tese, tá? Prova do Enem. Pergunta. É grande, você viu aqui. Levar as boas novas, dependendo do contexto cultural onde está inserido, é muito comum para todos nós. O pastor Paulo, inclusive, ele enfatiza muito isso. Para você ser bênção longe, é muito importante, talvez até imprescindível, que você seja bênção perto, né, na comunidade local. Todos os dias, muitos jovens estão aprendendo e fazendo diversas coisas. Minha pergunta é possível anunciar o Evangelho relacionando aquilo que está muito presente na vida dos jovens, por exemplo, filmes, séries, até mesmo futebol? Isso é viável e importante? Aí o Tony aqui mandou um recado para nós. Eu acho que tem tudo a ver com a sua trilha, não tem? Hã? Tem tudo a ver com a sua trilha. Com a minha trilha de criatividade, né? Exatamente. É mesmo, né? Você responde lá essa pessoa. Ele vai responder na trilha dele. Você vai responder. Eu vou responder depois, então, é isso? Eu acho. Tá bom. Spoiler não. Não, sem spoiler. Sem spoiler. Tá Não, bom. se você quiser falar, fala, mas tem tudo a ver com o que você vai trabalhar também. Não só isso, mas também. Tá, não, o que está dentro da minha trilha de criatividade entra muito aqui. A gente tem enfatizado muito essas ideias, porque o missionário, ele é missionário em toda parte. Toda parte, onde ele está. Se ele está numa sala de aula, ali ele tem um papel de ser missionário. É um campo missionário. Talvez ficou muito forte em algum momento, não sei porquê, a ideia de que missionário é aquele que deixa a sua pátria e vai até outra que não é a dele fazer missões ali. Isso é missões tão com a missão que você faz lá com o seu vizinho. Você passeia com o seu cachorro e o vizinho não pega o cocô do cachorro dele, você pega o cachorro dele e falou: vamos pegar o cocô junto. Entende? A gente fala: não, o vizinho é um ponto de contato, o cachorro. Você não conversaria com ele normalmente. O cachorro é o seu ponto de contato, é ali o seu campo missionário. Pensa nisso, fazer missões aqui perto, para depois se expandir isso. Mas na trilha de missões a gente vai... De missões não. Inclusive, eu quero que é um princípio bíblico. Porque quando nós vemos pessoas sendo recrutadas na Bíblia, é que já deram um testemunho, um bom testemunho em casa. O apóstolo Paulo tinha se convertido, vocês lembram a história? Vai lá para Damasco, passa 3 anos de seminário no deserto de Damasco, para rever os seus conceitos do Antigo Testamento. Vem para Jerusalém com aquele entusiasmo, aquela oratória, aquele fogo todo, e cria uma certa confusão. Vocês podem ler sobre isso em Atos 8, 9 e assim por diante, né? O que eles fazem? Mandam ele para Tarso. Vai lá pregar na sua casa. Lá o pessoal que viu você, né, com estilingue matando os passarinhos. Vocês nem sabem o que é estilingue, né? Ou aqueles que viram você sendo criado. Dê o seu testemunho ali. Não sabemos nada dos 10 anos que Paulo passou na sua cidade, mas a gente pode imaginar, né, naquele fogo, naquele conhecimento, certamente ele não ficou quieto. Mais tarde aí Barnabé vai chamá-lo. Aí ele estava pronto para o trabalho, tinha dado o seu testemunho. Eu acho que é imprescindível isso. Você não será uma bênção lá fora se não for uma bênção em casa primeiro. Eu acho que Agora, relacionar com coisas do dia a dia, eu acho que é muito importante, porque muitas vezes nós temos feito essa divisão do sagrado e do secular e do profano, né? E não deixado
toda a nossa vida ser, na verdade, dominada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, né? Então, eu acho que a gente precisa introduzir Cristo no nosso dia a dia de uma forma muito mais forte do que nós temos, intencional, e aí nós seremos também uma bênção onde estamos. Bom, muito bom. Nós temos outras perguntas que serão respondidas ou nas trilhas, ou também no nosso momento à tarde e à noite. Gostaria de agradecer ao pastor Paulo Felipe, pastor Bert, pastora Landelão, pastora Tamila. É muito bom, né, gente, falar sobre missões com pessoas que são referência no assunto, não só a nível nacional, mas também a nível global. Muito obrigado. Teremos mais participações dos nossos missionários e pastores durante o restante do dia. Ô, Lucas. Sim. Eu acho que eu posso pedir umas considerações. Pode, com certeza, sim. Pensando na parte do pastor Paulo, até a Tamila, a gente está falando sobre café das nações, ou seja, está aí um café com as nações. O que essa galera aqui, está ali o Allen, está ali a Mara, né? Você? Oi? Então, foi o que eu falei, Mariana, na brincadeira. Está ali a Mariana, está aí todo mundo aí. O que é essa pessoa, esse cara tão legal, veio de tão longe ou de tão perto? Seria tipo, poxa, eu espero que vocês vivam muito tempo, muito. Mas talvez o mais importante saber sobre as nações hoje, ou algo de notícias relacionadas às nações, e essas nações inclui aqui também, o Brasil ou fora. Dentro desse bate-papo nosso, o que nós temos para dizer, a última palavra nesse bate-papo, se talvez fosse o último dia que eles fossem escutar, o que eles precisavam saber? Rapaz, o nível subiu aqui que... Rapidinho aqui, eu gostaria de pensar assim, tem um texto na Bíblia que eu amo demais, que é o texto de Emaús. Aquele dia era fundamental, era o domingo da ressurreição, mas Jesus morreu e eles não tiveram paciência de esperar. E tomaram o caminho inverso de onde estava Jesus, de onde ia acontecer as coisas. E eles tomaram o caminho de Emaús, não ficaram, tiveram paciência de esperar. Então, se eu for dizer alguma coisa para vocês, esperem que Jesus já ressuscitou, mas Jesus vai aparecer. E Jesus é tão grandioso, é tão maravilhoso, que Ele encontra com a gente até no caminho inverso, no caminho contrário. Ele vai ao nosso encontro. E quando Ele vai ao nosso encontro, os nossos corações serão aquecidos de novo, os nossos olhos serão abertos, e nós voltaremos para o centro da vontade do Senhor. Ele ressuscitou, e Ele nos chama a proclamar a todos os povos e nações que Ele ressuscitou, e Ele conta com você. Talvez você chegou nesse congresso meio apagado, mas nesse lugar o Senhor está dizendo para você hoje que Ele vai acender a chama do teu coração de novo. Seu coração vai arder pelo Senhor. Nesse caminho o coração ardia, só que eles não perceberam quem era que estava do lado. Por algum motivo eles não conseguiram entender, e o coração estava ardendo. Talvez aqui, nesses dias, seu coração está ardendo e você ainda não percebeu. Está na hora de você perceber, porque Jesus está te encontrando talvez nesse retorno, nesse caminho inverso, e Ele quer aquecer o teu coração e trazer você de volta. Não, a direção é para lá. É interessante que eu acho que as nações, elas estão procurando esperança, e nós sabemos e cremos que Jesus é a esperança. Tem uma experiência muito marcante que nós vivenciamos em Guiné-Bissau. Houve uma mulher, eu estou falando pelo contexto africano, a filha adoeceu, e ela uma vez chegou no domingo à igreja, e ela disse para o meu esposo: pastor, a filha podia ter, parece mais ou menos uns 23, 24 anos. Eu agora estou entregando a minha filha para o pastor, ela é sua, porque eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha em feiticeiros, em cerimônias, levando aqui, levando acolá, porque eu quero a cura para a minha filha, e eu não consegui. E eu entendo que o Deus de vocês pode trazer a cura para a minha filha, então eu entrego a minha filha para vocês. E isso trouxe para nós um coração muito pesaroso, porque nós vimos o desespero daquela mãe,
que ela já havia procurado em todos os lugares, mas ela entendeu que a solução estava em Cristo. E as nações, elas querem ver isso, eles precisam, no contexto africano, eles estão clamando para que alguém vá e lhes mostre qual é o caminho. E nós sabemos, e a palavra nos ensina, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos levar essa esperança, que é Cristo. Só um testemunho curto, né? O primeiro contato que eu tive com a Guiné-Bissau foi em 2004. E nós visitamos a ilha Dio de Galinha, onde a equipe MOB esteve, os arquipélagos de Bijagos. E lá nós trabalhamos com crianças, muitas crianças, evangelizamos, e depois a gente foi visitar as casas dessas crianças. E eu cheguei numa casa e havia uma senhora já de idade, e eu comecei a pregar o evangelho para ela. E ela muito resistente ao evangelho, e mas Jesus te ama, Jesus tem um propósito da tua vida. E ela falou, mas eu não posso aceitar Jesus mais. E eu perguntei, mas por que você não pode aceitar Jesus mais? Ela disse, porque quando eu era pequena, eu consagrei a minha vida ao Irã. O Irã são os espíritos, é muito comum no meio animista isso. E ela disse, eu consagrei a minha vida ao Irã. Aí apontou para o neto, olha, ele hoje pode escolher, porque o evangelho chegou primeiro para ele. Então eu acho que a mensagem para a gente é, chegue primeiro. Não espere. Use onde você, não importa onde você esteja, mas chegue primeiro com o evangelho. Porque você chegando primeiro, você vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Seja o primeiro a levar Cristo. Amém? Comece onde você está. Ou continue fazendo aquilo que você já está fazendo a favor do reino de Deus. O mundo está aí. E é muito interessante. Missões é atraente. Pode ser uma grande aventura, é interessante. Já estive em muitos países. É impressionante, né, o que a gente aprende, né, encontrando outras culturas. Mas comece onde você está, né? Seja uma testemunha de Jesus Cristo no seu dia a dia. Nós somos tão carentes no nosso país aqui de bons exemplos, né? De honestidade, de sinceridade, naturalmente de solidariedade, indo contra injustiças, indo contra tanta coisa aí de competição, inclusive, que existe na sociedade, indo contra a corrupção. Tem tanta coisa que nós podemos fazer localmente, no nosso dia a dia. Comece ali, né? E Deus vai estar te direcionando pouco a pouco, passo a passo. Ele vai abrindo também os horizontes, as perspectivas. E Deus vai te conduzir à medida que você está disposto a seguir os seus passos, né? Não correr na frente, mas seguir os seus passos. Deus vai estar te usando. Deus abençoe. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é quem desperta em nós o que está sendo despertado. Isso vem de Ti. Não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo. Obrigado porque também o nosso desejo de conectar jovens com Deus, com outros jovens, outras comunidades que se reúnem em diferentes lugares do Brasil e do mundo, assim como também de conectar jovens com as missões do mundo, ou a missão, o que está acontecendo ao redor do mundo. Seja algo que de fato faça isso que está acontecendo. Essa conexão gera não apenas uma informação, mas um compromisso, um desejo, uma possibilidade, uma resposta. Pai, toma em Tuas mãos cada jovem, cada adolescente, cada líder, cada pastor que ouviu e que participou desse bate-papo. Pedimos que o Senhor faça produzir frutos desse momento, dessa interação.
o que nós desejamos. Muito obrigado, porque mesmo sendo Deus, e o Senhor nos convidou a ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. Isso é um privilégio, é uma resposta de gratidão ao Deus da missão. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Muito obrigado pelos meus irmãos que tanto me inspiraram. Muito obrigado pela vida deles. Amém.